Olá pessoas, estamos indo para a nossa quarta aula de Direito Penal 1, dentro da ideia da teoria do crime. Na aula anterior, o que a gente viu na aula anterior, né? Então na aula anterior nós tratamos dos seguintes assuntos: das concausas, da relevância da omissão, da tipicidade e da teoria do tipo. Tá? Eu recebi algumas questões com relação a essa aula, né? E aí assim que eu terminar de gravar aqui, eu vou começar a responder, então vocês devem, na sequência, estar recebendo aí as respostas dos questionamentos que vocês fizeram. Então, quando a gente falou de causa, né, causa é tudo aquilo que dá, que gera o resultado, né? Então, causa é tudo aquilo sem a qual o resultado não teria acontecido como aconteceu, e da forma que aconteceu, e onde aconteceu, e quando aconteceu. Já as concausas são aquelas que surgem paralelamente, né, ao comportamento. E aí eu lembro que eu dei como exemplo para vocês as questões relacionadas aos diversos cursos causais. Né? Então as concausas, elas surgem em outros cursos causais quando proveniente de atos que não têm nenhuma ligação com o comportamento do agente, né? A gente chama de concausa absolutamente independente, e aí elas podem ser pré-existentes, né, anteriores ao comportamento do agente, podem ser concomitantes, surgem no mesmo momento que o comportamento do agente, ou, né, supervenientes, acontecem depois do comportamento. De qualquer forma, né, quando se fala em concausas absolutamente independentes, o resultado aconteceria independentemente da vontade do sujeito. Tá? E aí eu tenho situações nas quais as concausas são relativamente independentes. Elas acabam surgindo do curso causal do próprio sujeito e daí se desdobram no novo curso causal. Elas também são pré-existentes, concomitantes, e aí nós tratamos especificamente da situação nas quais as concausas relativamente independentes, supervenientes, elas podem por si só causar o resultado ou por si só não causar o resultado. E aí nós temos aquele tratamento diferente do parágrafo 1º do artigo 13, né, o 13 da conditio sine qua non, né, e o parágrafo 1º da causa adequada à criação daquele comportamento. E o exemplo dado foi o da ambulância, né, que interrompida no seu trajeto por um outro veículo, o sujeito vem a morrer. Então qualquer pessoa, qualquer um que estivesse naquela condição, seria abalroado e teria morrido. Então aquela causa é suficiente para por si só causar o resultado, e aí eu tenho responsabilidades diferentes para os agentes. A gente viu a questão da relevância da omissão, que é o parágrafo 2º do artigo 13, que trata, né, da situação de garante, aquele que tem o dever jurídico, né, lembram? O dever jurídico de impedir o resultado, o poder agir, tá, e a necessidade de estar listado na lei para impedir a realização do resultado. Nos crimes, e aí eu falo em relevância da omissão, os crimes comissivos por omissão ou omissivos impróprios, são aqueles que, né, são complementados. O tipo penal não prevê a omissão. A omissão decorre do complemento dado pelo parágrafo 2º, que é o que determina quem são as pessoas que têm o dever jurídico de impedir o resultado. Falamos da tipicidade, né? Tipicidade é o juízo que existe entre aquilo que acontece no mundo, né, no juízo de subsunção, daquilo que acontece no mundo concreto com aquilo que o modelo legal estabelece como comportamento ilícito. Tá? Então é justamente aquela união entre aquilo que aconteceu no mundo real e o seu espelhamento naquilo que a norma determina como crime. Tá? Nós vimos que essa tipicidade ela pode ser formal, e quando eu falo em tipicidade formal, entendam, é a forma. Então, o meu comportamento no mundo real corresponde ao modelo descrito pelo tipo. E aí eu vou lembrá-los que os tipos penais descrevem condutas, descrevem comportamentos. Então eu tenho uma descrição abstrata. O tipo penal, conforme a gente estudou, é um modelo abstrato, é o modelo genérico da conduta. Quando o meu comportamento, realizado no mundo real, no mundo fenomênico, ele se enquadra naquele modelo genérico, isso se chama tipicidade formal. É a subsunção do meu comportamento ao modelo incriminador previsto pela lei penal.
Já a tipicidade material, que alguns sustentaram algumas dúvidas, é exatamente a realização daquilo que a norma pretende proteger. E aí eu volto para aulas anteriores, para aspectos anteriores do nosso estudo, onde nós vimos que as leis penais, elas estabelecem as condutas, em atenção àquilo que a norma penal determina, para a proteção de bens jurídicos, né? Impedir que haja lesão nos crimes de dano, tá? Ou ameaça de lesão nos crimes de perigo. Então, para que haja uma tipicidade material, é indispensável que aquele comportamento que é, né, adequado ao modelo da lei tenha, nos crimes de dano, causado lesão ao bem jurídico tutelado, ou nos casos dos crimes de perigo, tenha ameaçado de lesão aquele bem jurídico. Então, para que haja tipicidade no seu aspecto mais completo, é indispensável que tenha havido, por parte do agente, um comportamento que se enquadre exatamente no modelo normativo, e é preciso também que aquele comportamento do sujeito tenha lesado o bem jurídico, ou, nos casos de perigo, ameaçado de lesão o bem jurídico. Se isso não acontece, eu posso até ter tipicidade formal, mas eu não tenho tipicidade material. E aí eu lembro que eu dei como exemplo para vocês a questão relacionada ao furto. Então é óbvio que o tipo descreve um comportamento que é a subtração de coisa alheia móvel com ânimos de assenhoramento definitivo, mas para que haja tipicidade efetiva desse crime, é indispensável que o patrimônio, que é o objeto de tutela, né, o objeto jurídico do furto, tenha sido lesado. Porque se ele não foi lesado, senhores, não há que se falar em tipicidade. Tá? Aí alguém levantou aqui a dúvida, professor, mas e se o crime for tentado? Também não vai ter lesão ao bem jurídico. Mas aí nós temos uma situação em que a tipicidade do crime, ele é preenchido pelo artigo 14, que é o que trata da tentativa. Se vocês lembrarem, lá atrás nós falamos em normas complementares ou de extensão, que servem justamente para nessas situações onde a tipicidade não se daria de forma plena, ele acaba sendo complementado pelo o artigo 14, que vai dizer o que é tentativa e quando ela ocorre. Ok? E aí nós tratamos na sequência a questão da teoria do tipo. Foi uma aula longa, 1h30, né? Extremamente assim, né, cansativa para quem estudou de fato, foi acompanhando a aula. A gente falou do tipo, né, como modelo incriminador, falamos do núcleo, das elementares, dos elementos subjetivos, objetivos, normativos, são todas partículas. Então vamos tentar assim, né, a partir daqui, porque a gente vai tratar de 3 temas hoje. A gente vai tratar hoje de crimes dolosos, crimes culposos e crimes préter-dolosos, assim, bem pontuais, para que na próxima aula a gente entre em consumação e tentativa. Tá? Então, quando a gente fala de tipo penal, e aí passando para a próxima lâmina, né, quais são os elementos integradores do tipo penal incriminador? Então eu tenho lá, primeiro, aqui é o preceito primário da norma. Lembra aquela divisão que nós fizemos? Então aqui voltamos, né, preceito primário da norma, eu tenho o núcleo, que é o verbo, que descreve o comportamento. Então, isso é o núcleo. O núcleo corresponde ao verbo. É aquilo que integra o tipo, esse é o tipo penal. Tá? Essa parte do tipo penal que nós chamamos de preceito primário, que é o que descreve a conduta. Dentro da descrição da conduta eu tenho vários elementos. Um desses elementos chama-se núcleo ou verbo, como se fosse uma célula. Tá? Então está aqui o núcleo, o verbo subtrair. O que significa subtrair? Retirar da esfera de vigilância e disponibilidade da vítima por tempo juridicamente relevante. Aí, a partir do verbo, eu vou acrescendo, e quando digo eu vou acrescendo, eu digo o legislador no momento de criar a lei, porque ele tem em mente qual é o bem jurídico que ele pretende proteger, e a partir da proteção desse bem jurídico, criar a conduta que vai ser proibida ou determinar a conduta que será incentivada por conta da lei penal. Então eu vou criar através da inserção de partículas. Então quando ele fala aqui que a subtração tem que ser para si, para o próprio agente, ou para outrem, ele está estabelecendo uma elementar subjetiva.
Por que uma elementar subjetiva? Porque ele está tratando especificamente do elemento volitivo, da vontade do agente. Então, o primeiro elemento, o primeiro comportamento é o de subtrair. Então, o dolo é de pegar a coisa, é de tirar aquele objeto da esfera de vigilância e disponibilidade do sujeito. Mas para que se caracterize o crime de furto, não basta que eu tire a coisa da esfera de vigilância e disponibilidade da vítima. Eu preciso que eu tire essa coisa, tá, com a intenção de ficar com a coisa para mim. Ou dar essa coisa para outra pessoa, vender para uma outra pessoa. É o que em direito penal nós chamamos de ânimos de assenhoramento definitivo. Tá? Assenhorar-se é ter a coisa como proprietário, ter a coisa como dono para dela dispor. Então não basta tirar o objeto de disponibilidade, dessa área de disponibilidade da vítima. Eu preciso que eu tire essa coisa com a intenção de tê-la para mim. Isso é importante. Tá? Então o legislador estava pensando nisso, olha, é tirar o objeto, mas é tirar com a intenção de tê-lo para si. E aí ele complementa. Tá? Mas que objeto? Coisa. Coisa é uma elementar objetiva, porque ela descreve o objeto. Tá? Por isso é objetiva. Qual é o objeto? É uma coisa, é uma res. São objetos inanimados, né? Ou semoventes, como gado, animais, enfim. Né? Essa coisa tem que ser alheia. E aí, por que alheia é uma elementar normativa, né? Ou elementar jurídica? Porque, na verdade, o que a gente entende por alheia? Alheia é um conceito do direito, tá? Porque ele leva em haver questões de propriedade, de posse, de detenção, que são conceitos próprios do direito. Quem discute o que é próprio, o que é alheio, propriedade e posse é o direito. Então, por isso é uma elementar normativa, porque ela está atrelada a questões que são explicadas pelo direito penal, tá? Pelo direito civil, desculpem. Enquanto que móvel, aqui que seria a última elementar, também é objetiva, porque móvel tem a ver com o que é o objeto, né? A coisa que pode ser tirada de um lugar para outro. Então móvel e imóvel não são questões jurídicas, senhores. Móvel é aquilo que eu posso tirar de um lugar para o outro, imóvel é aquilo que não pode ser retirado. Então dentro do artigo 155, no caput, que é o preceito primário aqui, eu tenho um verbo, uma elementar subjetiva, elementares objetivas, normativas e não normativas, que é aquilo que a gente viu lá atrás. Todos os crimes, senhores, eles são compostos dessa maneira. Pode ter mais de um verbo, às vezes, quando forem crimes que tenham várias condutas, mas todos eles vão ter núcleo, vão ter elementares, alguns terão elementares subjetivas, outros não. Aqui é um exemplo que tinha, para facilitar, mas se você pegar, por exemplo, o crime de homicídio, ele fala lá matar alguém tem um verbo e uma elementar, que é um elementar objetivo, não tem nenhuma razão, o matar é matar porque você quer exterminar a vida humana. Aí aqui eu tenho preceito secundário da norma. O que é o preceito secundário? É o que descreve a sanção. Então, aqui eu tenho a figura básica, fundamental, chamada de caput. Artigo 155, a sua figura principal, sua figura basilar, tá? Preceito primário e preceito secundário. Ao tipo penal básico, nós podemos acrescentar outras circunstâncias que vão agravar o crime, vão atenuar o crime, ou vão qualificá-lo. E eu lembro de ter explicado isso na aula anterior. Então quem tem não pegou direito, essa é a vantagem da aula gravada, você pode assistir várias vezes, tentar ver se encontra junto na doutrina alguma solução para aquilo que você estava pensando. Então eu vou dar exemplo aqui o parágrafo 1º. Então o parágrafo 1º, ele está percebam, o parágrafo 1º está vinculado ao artigo 155. Então ele diz assim, a pena do quê? Do furto, porque ele se reporta ao seu tipo fundamental. Aqui é o que nós chamamos de tipo penal derivado. Então, a pena do que, senhores? A pena do crime de furto. Ou seja, se eu subtrair para mim coisa alheia móvel. Essa pena, que é essa que está aqui, ela é aumentada de 1/3, ou seja, eu vou acrescentar lá no final mais 1/3, se o crime é praticado durante o repouso noturno. Então, repouso noturno, senhores, é uma circunstância agravante. Que circunstância? Eu furtar o objeto durante o repouso noturno.
E aí a gente vai ter que explicar o que é o repouso, né? Durante significa no período em que ele acontece. Tá? O que é o repouso noturno? Aqui nós temos uma elementar objetiva. Repouso noturno é o período que se dá em que as pessoas estão mais vulneráveis, menos atentas, né? Que acontece lá entre o anoitecer e o amanhecer. Então esse é o período que nós entendemos como repouso noturno. Tá? Então isso é uma circunstância agravante, porque ela agrava a pena do tipo penal principal, que é o do 155. Já o parágrafo 2º, ele diz o seguinte, ó, se o criminoso é primário, mas que criminoso? A que ele se refere? Ao caput. Perceba que eles estão todos vinculados aqui ao caput. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, essa pena de reclusão por essa de detenção, diminuí-la de 1 a 2 terços, então eu vou pegar esta pena e vou diminuir de 1 a 2 terços, ou somente aplicar a pena de multa. Eu esqueço essa aqui e aplico só a pena de multa. Então, quais são as circunstâncias que permitem essa troca de pena? Ser o réu primário e de pequeno valor a coisa furtada. Então, observem que isto, né, o criminoso ser primário e o objeto ser de pequeno valor é uma circunstância. Porque nem todos os crimes de furto serão praticados por réus primários. E nem todos os réus primários serão furtados objetos de pequeno valor. Mas quando essas duas circunstâncias coincidirem num único comportamento, eu vou ter a tipicidade e a incidência dessa causa de diminuição, fazendo com que a pena seja diminuída. E lá no parágrafo 4º, eu tenho a pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é praticado. Lembram, na última aula eu expliquei para vocês que as qualificadoras, elas se diferenciam das causas de aumento de pena, porque a qualificadora, ela modifica o quê? O preceito secundário. Tá? Tanto o parágrafo 1º quanto o parágrafo 2º não mudam o preceito secundário. Eles vão fazer incidir um percentual em cima daquele caput, né, do preceito secundário do tipo penal elementar. Tá? Já aqui no tipo derivado, porque ele deriva do caput, eu mudo a pena. Aqui era de 1 no mínimo, aqui passa a ser de 2. Aqui era de 4, passa a ser de 8. Tá? Então, aqui é um exemplo, existem várias outras hipóteses que vão aumentar a pena, mas aqui, né, nesse nosso exemplo, se o crime é cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Então, destruição e rompimento são elementares objetivas. Porque o que é destruir, o que é romper? Quem é que explica o que é destruição, o que é um rompimento? São objetivos. Né? Destruir é aniquilar totalmente. Romper significa ultrapassar. Então, destruição eu vou destruir para conseguir chegar no objeto. Romper eu não vou destruir integralmente, eu só vou quebrar o cadeado, por exemplo. Então, obstáculo. O que é um obstáculo? É tudo aquilo que impede que eu chegue até a coisa. Então, esses são elementares, são circunstâncias que vão dar ao crime de furto uma modalidade qualificada. Então, eu espero que com essa segunda explicação vocês consigam entender do que se trata essa questão do tipo penal. Recomendo a vocês que leiam, que estudem, né, que não se percam nessa questão, porque ela é extremamente importante. Nós vamos falar agora, então, da matéria, entrando na aula de hoje, dos crimes dolosos, né? Então vamos começar lá. Qual é o conceito de dolo? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é dolo, né? No que consiste o dolo? A gente ouve tanto falar, né, de dolo, de culpa, crime doloso, crime culposo, o que é uma coisa, o que é outra. Então está na hora da gente chegar a um ponto denominador. Então, qual é o conceito de dolo? Então, dolo consiste na vontade livre e consciente de realizar os elementos do tipo penal. Olha só como é básica, né, essa conceituação. É a vontade livre e consciente, a vontade ao agir finalisticamente, né, o agir com a intenção, e essa minha vontade ela tem que ser livre, porque se ela não for livre eu não tenho vontade, né, a vontade que não é livre não é vontade, e ela tem que ser consciente, eu tenho que ter consciência, tá, porque a ausência dessa consciência retira a vontade, não havendo vontade eu não falo em dolo.
Então consiste na vontade livre e consciente de realizar os elementos do tipo penal. Isso significa dizer que eu tenho a vontade finalisticamente dirigida para alcançar aquilo que eu quero. Então eu tenho a vontade de pegar aquele objeto e levar embora para mim. Eu tenho a vontade de tirar a vida de uma pessoa. Eu tenho vontade inequívoca, consciente de que eu quero praticar atos libidinosos utilizando de força física com relação àquela pessoa. Isto é o dolo. Dolo é a vontade livre e consciente do agente de realizar os elementos do tipo penal. Tá? A partir deste conceito, a gente consegue criar, ou estabelecer, ou delimitar quais são os elementos do dolo. Então, quais seriam esses elementos? Então, primeiro eu tenho a consciência. O que é consciência? Elemento intelectual. É a capacidade de entender, a capacidade de saber. E eu tenho a vontade, que é o elemento volitivo. Então eu tenho consciência e eu tenho vontade. Então são dois elementos que integram o dolo. A consciência, que é o elemento intelectual, que é a possibilidade de saber, e a vontade, que é o elemento volitivo. A partir disso, nós podemos construir o comportamento doloso a partir de 3 momentos. Então, primeiro momento. No primeiro momento, eu tenho a consciência da minha conduta, então eu consigo compreender aquilo que eu pretendo fazer e do resultado. Então, eu sei o que eu vou fazer e eu sei qual é o resultado. Então, é consciência na minha cabeça, né, do meu comportamento, e a consciência, eu tenho capacidade de entender qual o resultado da minha consciência, né, dessa minha conduta presente internamente. Segundo, né, a consciência sobre o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. Então, primeiro eu penso na conduta, eu penso no resultado e eu penso naquilo que vai acontecer. A partir do meu comportamento, a partir da minha conduta, haverá toda uma vinculação, uma causa e efeito entre aquilo que eu fiz e o resultado que decorre desse meu comportamento. E em terceiro lugar, eu tenho a exteriorização da vontade de realizar a conduta e produzir o resultado. Então, primeiro, eu penso na conduta, no resultado, eu penso no vínculo que existe entre a conduta e o resultado, e em seguida eu exteriorizo, eu ponho para fora, né, eu passo da cogitação para a execução, e aí eu exteriorizo a minha vontade na realização da conduta e na produção do resultado. Então esses são os elementos que vão determinar o caminhar do dolo. Então ele parte da mente do sujeito, e aí a partir dali ele se manifesta no mundo exterior por meio da realização da conduta, a ocorrência do resultado. Doutrinariamente, nós temos uma classificação com relação ao dolo, tá? E é interessante que a gente tenha isso bem claro. Existem várias e diversas classificações, mas é interessante que nós nos mantermos assim mais claros, né, dentro daquilo que é mais relevante. Então, o primeiro tipo de dolo é o chamado dolo direto. O que é o dolo direto? É a vontade dirigida a determinado resultado. Eu quero tal coisa, eu quero matar alguém, eu quero estuprar uma pessoa, eu quero atropelar uma pessoa, eu quero obter vantagem com relação a alguém. Então meu dolo é direto, eu tenho um objetivo, um resultado pré-estabelecido, pré-determinado. E aí eu tenho o dolo indireto. Esse dolo indireto ele é subdividido em 2. Eu tenho o chamado dolo alternativo. O que é esse dolo alternativo? O sujeito, o agente, deseja indistintamente um ou outro resultado. Então, exemplificando, eu disparo uma arma de fogo em direção a uma pessoa. E, para mim, tanto faz se essa pessoa vai morrer ou se ela vai somente se machucar, vai sofrer somente lesões corporais. Para mim, está valendo. Eu me sinto satisfeito, eu vou alcançar o meu objetivo, tanto se a pessoa morrer, como se a pessoa só se machucar. Então, para mim, tanto faz. Eu posso tanto querer o resultado morte, quanto posso querer, eu quero os dois. Para mim, se morrer tá bom, se só se machucar tá bom, se furar um olho só tá bom. Qualquer dos resultados possíveis e previsíveis são satisfatórios para o sujeito. E aí eu tenho também, na forma de dolo indireto, o chamado dolo eventual. O dolo eventual é aquela situação na qual o sujeito assume o risco de produzir o resultado.
ele não quer o resultado. Tá? Ele não quer alcançar aquele resultado. Mas ele sabe que aquele resultado é previsível, ele consegue alcançar mentalmente aquele resultado. E em razão desta possibilidade de alcançar o resultado, ele está nem aí. Ele não se importa, o resultado não é que ele queira, ele não quer o resultado. Mas se o resultado acontecer, bom, aconteceu, eu assumo o risco de produzir o resultado. Né? A doutrina nos traz alguns exemplos, né? O sujeito que deliberadamente, andando de carro, efetua diversos disparos de arma de fogo em direção a uma rua movimentada. Embora ele não tenha, naquele momento, a intenção de matar nenhuma pessoa, especificamente falando, ele assume o risco de matar alguém, porque ao disparar uma arma de fogo em direção a diversas pessoas numa rua movimentada, ele assume o risco de produzir o resultado. Da mesma forma, o sujeito que durante o festejo do Ano Novo, né, vai para a janela, para a sacada do seu prédio e efetua disparos de arma de fogo para cima, tá? Nós sabemos que fisicamente tudo aquilo que sobe acaba descendo. E aqueles projéteis vão acabar descendo. Então, obviamente, numa situação dessa, né, se ele acabar acertando e matando alguém, ele responderá por homicídio doloso na modalidade de dolo eventual, ou seja, o sujeito assume o risco de produzir o resultado. Eu quero que vocês gravem bem essa questão do dolo eventual, de assumir o risco de produzir o resultado, porque quando eu for falar de culpa consciente lá na frente e explicar a culpa consciente, nós vamos entrar numa discussão teórica bem interessante com relação à figura do dolo eventual e da culpa consciente nos acidentes de trânsito. Né? Em que situações o sujeito, né, que causa um acidente de trânsito e mata diversas pessoas, ele pode ser responsabilizado dolosamente, na figura, por exemplo, do dolo eventual, e em que situações aquele sujeito será responsabilizado por culpa consciente. Nós veremos que as penas são completamente diferentes, a responsabilidade penal, forma de julgamento são diferentes com relação a crimes de trânsito, né, na forma dolosa ou culposa. Então gravem agora, né, dolo direto é a vontade que o cara tem, a vontade inequívoca. Já o dolo eventual, que é uma modalidade de dolo indireto, o sujeito assume o risco de produzir o resultado, ele não quer o resultado, mas ele assume a responsabilidade, ele tá nem aí. É a pessoa que não se importa com a ocorrência do resultado, e se ele vier a acontecer, isso é um problema de quem estava no seu caminho. Ok? Eu tenho o dolo genérico ou geral, que é o dolo que se dirige para o comportamento previsto no tipo penal, como, por exemplo, matar, como, por exemplo, estuprar, são todos dolos gerais. E eu tenho o dolo específico ou especial a fim de agir, que é aquele que contém, né, o elemento subjetivo do tipo, conforme a gente estudou anteriormente. Então, no crime de furto, o dolo genérico é o de subtrair coisa móvel. Tá? E o dolo especial, ou especial a fim de agir, é o subtrair para si. É a figura do animus de assenhoramento definitivo. Tá? No crime de estupro, por exemplo, qual é o dolo? É constranger alguém a ter conjunção carnal. Tá? Mas esse constranger, que é um crime, que é uma junção de outros crimes, né, no estupro, este constranger ele tem um constranger qualificado, não é só constranger, é constranger para o fim de satisfazer a concupiscência, né, satisfazer a lascívia. Então a satisfação da lascívia é o que nós chamamos de dolo especial. Dolo específico não é só constranger, é constranger alguém para alcançar a satisfação do desejo sexual. Tá? Então o dolo geral é aquele dirigido normalmente ao comportamento. E o dolo específico, ou especial a fim de agir, é o dolo que alcança algo mais dentro da conduta. Ok? Crimes culposos. Então, vencida a parte dos crimes dolosos, a gente entra nos crimes culposos. Então, com relação à questão da culpa, vamos então partir do primeiro e mais importante, que é o conceito. Então, o que é a culpa? Culpa é a ausência do dever objetivo de cuidado, por imprudência, negligência ou imperícia. Vamos ver de novo aqui. É a ausência do dever objetivo de cuidado, por imprudência, negligência ou imperícia. Então, fica bem clara aqui a diferença entre dolo e culpa. Enquanto no dolo o sujeito tem a vontade livre e dirigida, a vontade consciente de alcançar um resultado, é um querer finalisticamente determinado, na culpa o sujeito não tem um querer, ele não tem uma vontade dirigida.
Né? Na verdade, ele age, né? E percebam, não é que o comportamento dele é omissivo, ele continua sendo comissivo, continua sendo um comportamento positivo, mas esse comportamento dele é realizado sem os cuidados. Os cuidados que qualquer pessoa, qualquer indivíduo, né, nós chamamos de homem médio, né, que são as pessoas nem rigorosas demais, nem desleixadas demais. São as pessoas normais, aqueles cuidados que nós tomaríamos. Né? Se a gente vai sair de casa para ir no mercado, eu não vou deixar a panela ligada no fogo. Tá? Se eu vou dirigir um veículo, vou verificar se os freios deles estão funcionando. Então são cuidados que nós deveríamos ter, que qualquer sujeito, né, o homem médio, deveria ter. Então a gente vai ver que ele se manifesta na forma de imprudência, negligência ou imperícia. Né? Quais são, portanto, os elementos que integram o crime culposo? Então, primeiro, eu tenho uma conduta voluntária. Tá? Então, assim como no dolo, eu tenho vontade. Tá? Só que quais são as vontades? Elas são diferentes. Né? Enquanto no dolo a vontade é dirigida a um fim, que é realizar os elementos do tipo penal, na culpa a minha conduta é voluntária, mas ela não tem um objetivo. Né? Eu não quero alcançar. Tá? Então, eu voluntariamente deixo a panela acesa no fogo, mas eu não queria explodir a minha casa e causar incêndio. Tá? Eu saí sem verificar se os freios estavam adequadamente funcionando, mas eu não saí para atropelar ninguém, mas eu saí dirigindo o veículo, mesmo sem verificar se os freios estavam regularmente, né, regulares. Então, é uma conduta perigosa, mas ainda assim é uma conduta. Tá? Segundo, eu vou violar o dever jurídico, né, o dever objetivo de cuidado. Então, esse meu comportamento, essa minha conduta é praticada com violação do dever objetivo de cuidado, aquele que todos nós temos, né? Que se manifestam na imprudência, que é um agir. Né? Então, ser imprudente é um agir, entra aqui numa questão de ação. Então, o sujeito, percebam, que dirige o seu veículo em alta velocidade dentro da pista de rolamento, tá? E que acaba, por exemplo, furando o sinal. Ele é imprudente, então há um comportamento imprudente, porque é um agir imprudentemente, é imprimir no veículo velocidade excessiva, tá? É não observar o sinal o sinal vermelho para. Então são situações, né, que levam à imprudência. Já a negligência é uma omissão, ou seja, eu deveria ter tomado determinado cuidado e não tive. Tá? É o sujeito que deveria, por exemplo, né, ter verificado os freios do carro, deveria ter feito a revisão do carro e ele não fez. Então, se ele deixou de fazer a sua revisão, ele foi negligente, ele deixou de tomar os cuidados que deveria tomar. E a imperícia, que tem relação com aspectos profissionais, né? Tem a ver com perícia. Perícia é a habilidade especial, é a habilidade técnica que certas pessoas possuem. Então, o imperito é aquele sujeito que deixa de agir de forma adequada, dentro dos limites que deveria observar. Então, para um comportamento ser considerado culposo, eu tenho que ter uma conduta voluntária, perigosa. Essa conduta ela tem que ser realizada com violação do dever objetivo de cuidado, ou seja, imprudência, negligência ou imperícia. E o terceiro elemento é que haja um resultado naturalístico involuntário. É preciso que o resultado, e aí observem que crimes culposos necessariamente tem que ter resultado naturalístico, né? Ele tem que ser involuntário. Porque se ele é voluntário, eu falo em vontade, se eu falo em vontade, eu falo em dolo. Aí afasta o comportamento culposo. Então eu tenho, voltando aqui, uma conduta voluntária perigosa, uma violação de dever objetivo de cuidado e um resultado natural. A conduta é voluntária, mas o resultado é involuntário. Eu não queria aquele resultado. Tá? Nexo causal entre a conduta, obviamente, e o resultado, é imprescindível que isso exista. Tá? Que haja tipicidade. Normalmente, os crimes culposos são tipos penais abertos. O que significa ser um tipo penal aberto? Né? É o juiz, no caso concreto, que vai ter que verificar a ocorrência daquela situação, né? Da imprudência, negligência ou imperícia. Porque se vocês observarem, são vários os artigos no Código, mas você pega lá, quando fala em lesão corporal, né, ele fala ser culposo o crime. Tá, mas como assim ser culposo? Quem diz o que é culpa? É o artigo 18.
artigo 18, que fala, no inciso 2, que culposo é o comportamento por imprudência, negligência ou imperícia. Então é o juiz, no caso concreto, que vai verificar. Tem aquela norma por extensão, que vai determinar, de fato, neste caso, se houve ou não imprudência, se houve ou não imperícia, se houve ou não negligência. Tá? Previsibilidade objetiva. Tá? Então, observem, para que o comportamento seja considerado culposo, é preciso que abstratamente, observem, abstratamente não acontecendo, mas é possível prever o resultado. Objetividade, previsibilidade objetiva. É previsível para um homem médio que se ele andar em alta velocidade ele vai poder atropelar alguém? É. É previsível para qualquer pessoa, qualquer pessoa normal, que se eu deixar uma panela no fogo ela vai explodir, ou vai derreter, ou pode pegar fogo? É. Então, abstratamente, é previsível. Não tem nenhuma necessidade de vontade. É objetivo, eu consigo examinar mentalmente se aquilo é possível ou não. Então, previsibilidade objetiva. E, por último, a ausência de previsão. Essa ausência no caso concreto. Então, eu sei que é possível, alguém dirigir em alta velocidade e atropelar alguém, mas eu não consigo prever naquele caso concreto que aquilo vai acontecer comigo. Então eu tenho a previsibilidade objetiva, ou seja, qualquer indivíduo poderia prever aquele resultado, porque se for imprevisível, se o homem médio eu precisasse de uma capacidade muito maior da que a do homem médio, eu não falo em culpa. Porque daí eu vou ter o afastamento da culpa. Então ele tem que ser previsível, abstratamente previsível. E no caso concreto, na situação concreta, eu não consegui prever aquilo. Porque se eu conseguir prever, se eu tenho previsão concreta e quero alcançar, aí é dolo, não é culpa. Ok? Quais são as espécies de culpa que eu tenho? Eu tenho a culpa inconsciente, ou simplesmente culpa, como fala a doutrina, que o sujeito não prevê o resultado objetivamente previsível. Então, eu não prevejo o resultado que é objetivamente previsível. Então, ela é inconsciente. É a culpa normal. É o cara que dirigindo em alta velocidade, perde a direção do carro, sobe na calçada e mata as pessoas que ali estavam, que furam um sinal vermelho e acaba atingindo um ciclista que estava cruzando com o sinal aberto. Que deixa a panela de pressão ligada e sai de casa para cortar grama, esquece e a casa pega fogo. E aí eu tenho a culpa consciente, que é a situação na qual o sujeito prevê o resultado, mas acredita que ele não ocorrerá. Então olha só, a culpa consciente ela está próxima do dolo eventual. Então aqui eu prevejo o resultado, mas eu acredito que o resultado que eu previ, no caso concreto, concretamente não vai acontecer. E por que eu acredito que ele não vai acontecer? Porque eu, sujeito, tenho alguma habilidade especial, alguma condição especial, que no meu ponto de vista, no caso concreto, impediria a ocorrência do resultado. Então vamos colocar uma situação assim, bem comum, do dia a dia. O sujeito sai da faculdade, 10h30 da noite, vai ali para uma dos botecos que tem aí em volta da faculdade, e começa a tomar cerveja. Toma uma, toma duas, toma três, toma quatro, toma cinco. E quando ele chega na quinta cerveja, ele pensa assim, eu vou tomar só mais uma e vou embora. Aí ele toma a sexta, entra no carro, liga o carro e pensa assim, cara, eu tomei 6 cervejas, eu já perdi a minha capacidade reflexiva, os meus reflexos estão bem afetados, mas eu vou dirigir bem, eu sei que eu posso acabar batendo em alguém, fazendo alguma cagada, mas eu vou dirigir devagarzinho, eu vou com bastante cuidado, até chegar em casa. E aí o sujeito sai ali do boteco e quando na segunda esquina ele vai virar, ele está com os reflexos afetados, ele não vê uma pessoa entrando na rua para atravessar na faixa e acaba atropelando e matando essa pessoa. O que nós temos aqui com relação ao sujeito? Ele queria matar aquela pessoa? Não. Ele sabia, quando ele entrou no carro, que havia possibilidade dele causar algum acidente em razão da sua embriaguez? Sabia. Então ele tinha a possibilidade de prever concretamente aquele resultado, inclusive no caso concreto. Então o que acontece?
Como ele tinha essa previsibilidade do resultado, ele, naquele exemplo, ele acreditava que não ia acontecer. Por quê? Porque ele disse, não, eu vou dirigir devagarzinho, eu vou bem, né, pelo lado direito, para cuidar, para não atropelar, e acabou atropelando. Culpa consciente. Agora imagine o mesmo sujeito que entra no carro e diz assim, quer saber? Foda-se, vou para casa, bebi mesmo, tô nem aí, vou dirigir do jeito que eu sempre dirijo e não tô nem aí. Se atropelar alguém, azar de quem mandou estar essa hora na rua. E aí o sujeito, na terceira quadra, ele passando ali, tá nem aí, o cara atravessou a rua, ele acerta o cara. Nesse segundo, né, na segunda situação hipotética, observem que o sujeito, ele assumiu o risco, tá? Ele não estava nem aí. O comportamento dele, se causasse o atropelamento ou não causasse, era indiferente para ele. Então observe, né? Eu tenho de um lado dolo e culpa, dolo direto, culpa inconsciente, e aí mais próximos eu tenho dolo eventual e culpa consciente. Então, no dolo eventual e na culpa consciente, nos dois casos, eu tenho a previsibilidade do resultado. O resultado é concretamente previsível. Só que no dolo eventual, o sujeito pouco se importa se o resultado vai ou não acontecer. Se ele aconteceu, tá bom, se não aconteceu, também tá bom. Ele não se importa com isso. Na culpa consciente, eu tenho concretamente a previsibilidade do resultado, mas o sujeito acredita que ele não vai ocorrer por conta de uma condição pessoal dele. E aí, né, vamos pegar situações de trânsito. A jurisprudência brasileira tem entendido, senhores, que quando o sujeito agregar diversas situações de imprudência ou negligência, significa dizer que ele está assumindo o risco da produção do resultado. Então vamos usar aquele exemplo do Carli Filho, que era aquele deputado estadual do Paraná, que estava conduzindo embriagado, altamente embriagado, em alta velocidade o seu veículo e ultrapassou o sinal vermelho. Então não bastava ele estar embriagado, não bastava ele estar em alta velocidade, não bastou ele furar o sinal, ele fez tudo junto. Então ele estava muito bêbado, em alta velocidade e furou o sinal. O carro dele, para quem não conhece a história, lá em Curitiba, as ruas têm uns desníveis. E o carro dele, num desses desníveis, que é o do semáforo, ele rampou. Ele subiu na altura da janela do carro que estava na frente e arrancou a cabeça do motorista e do passageiro do carro, matando eles na hora. Esse cara, né, alegou que, né, na defesa dele, ele alegou culpa, que ele estava bêbado e que, portanto, ele agiu de forma imprudente. O Ministério Público denunciou por homicídio doloso, por dolo eventual. E aí, na esteira dessa posição jurisprudencial, ele disse, olha, o sujeito que bebe, dirige em alta velocidade e fura o sinal, ele sabe da possibilidade do resultado, e neste caso ele assumiu o risco de produzir o resultado. Tá? Então a somatória dessas diversas irresponsabilidades levaram o Ministério Público a denunciar o cara por dolo eventual, tá? E ele foi denunciado, foi pronunciado e ao final foi condenado por homicídio doloso, né, na modalidade dolo eventual. Tá? A OAB, eu vou colocar alguns exercícios lá para vocês fazerem, ela costuma colocar questões dessas, assim, de dolo eventual e culpa consciente para o aluno, né, para o examinado, tentar, né, determinar se ele sabe mesmo o que ele está fazendo, se ele sabe a diferença entre dolo eventual e culpa consciente. Eu vou disponibilizar alguns exercícios para vocês e aí com certeza vocês vão saber se estão, né, sabendo diferenciar uma coisa da outra. E aí eu tenho aqui no ponto D, gente, a questão de compensação de culpa. Uma culpa pode compensar a outra, tipo, eu estava agindo com imprudência, você com negligência, as nossas culpas se compensam. Uma culpa pela outra, ninguém responde criminalmente. Esse é meu questionamento. Será que uma culpa pode compensar a outra? A minha imprudência mais a sua negligência, se nós dois acabarmos lesados, nós vamos, né, deixar de ser responsabilizados penalmente? A resposta é não. Não existe no direito penal a possibilidade de compensação de culpas. Tá? Então, se dois sujeitos, né, por imprudência, furarem o sinal que estava no pisca-alerta, ou enfim, né, e se chocarem, cada um causando lesão corporal no outro, os dois respondem por lesão corporal na condução de veículo automotor. Tipo, uma culpa não vai compensar a outra. A minha compensou com a sua, ninguém responde por crime nenhum. Na verdade, ao contrário, cada um deles responderá
pela sua modalidade culposa. Né? E a questão da concorrência das culpas é possível? Né? Se houver concorrência de culpas, várias culpas dirigidas para o mesmo resultado, ambos respondem. Né? A concorrência das culpas permite que todos os agentes respondam pelo crime. Que situações podem excluir a culpa, ou seja, não vai haver? Porque assim, no direito penal, as condutas só são responsabilizadas se houver dolo ou culpa. Se não tiver nem dolo nem culpa, ninguém tem tipicidade, não há fato típico. Porque só lembrando, a gente está dentro da teoria do fato típico. Né? Dolo e culpa integram a conduta, que é um dos elementos do fato típico. Então, se não houver nem dolo nem culpa, não tem fato típico. Se não tem fato típico, não tem crime. Então, quais são as causas que excluem a culpa? Primeiro, as situações de caso fortuito e força maior. Né? Caso fortuito e força maior, nós já estudamos como elementos, né? E aí, obviamente, que eles se acontecerem, né? Caso fortuito são acontecimentos humanos e força maior, acontecimentos da natureza. Se eles acontecerem, eu não tenho culpa e aí não há responsabilidade penal. Segundo, a situação de risco tolerado. Certos comportamentos, certas profissões, elas integram um risco que é tolerado. Tá? E em razão da existência desse risco tolerado, se vier a acontecer algum resultado naturalístico, não se pode imputar a título de culpa a responsabilidade penal. Então imagine que o sujeito é um piloto de testes de protótipos aéreos. Tá? Então é óbvio que esse cara tem um risco tolerado, porque como ele está testando um protótipo, pode ser que ele falhe, pode ser que ele não dê certo, pode ser que ele caia. Então, nestes casos, não haverá responsabilidade porque há um risco tolerado dentro daquela atividade específica. Ok? Princípio da confiança. O princípio da confiança também, né, a gente estudou isso lá atrás, né, que é aquela situação que cada um acredita que o outro vai cumprir o seu papel dentro das inter-relações que existem. Então, você imagina o seguinte, né, eu estou no meu veículo, né, na pista de rolamento, dentro da velocidade adequada, e aí o sinal está aberto para mim. Tá? E, aliás, tem muito pedestre que não sabe, né, se comportar no trânsito. Então, se o semáforo está aberto para mim, eu tenho a preferência, mesmo que o pedestre, né, queira atravessar. Então, o pedestre com o sinal aberto tem que ficar parado, esperar, nesse caso, dar preferência ao veículo. Então, o sinal está aberto. Eu estou na pista de rolamento, na velocidade adequada. E aí, quando eu estou passando pela faixa, né, o pedestre resolve entrar dentro da pista e eu acabo acertando o sujeito. É óbvio que, nesse caso, né, eu não posso ser responsabilizado nem a título de culpa, porque eu não tenho responsabilidade penal, porque dentro do princípio da confiança eu estava na pista, velocidade adequada, o sinal estava aberto, eu achei o quê? Que o sujeito, né, que estava lá, que ia atravessar, ia esperar o sinal fechar para mim e abrir para ele poder atravessar. Então, nessa situação, obviamente, não há culpa, não há responsabilidade penal. Né? É o que nós chamamos, em alguns casos, de culpa exclusiva da vítima, que ocasiona, né, a exclusão da responsabilidade penal do sujeito. E, por último, a questão do erro profissional. E aqui eu peço que vocês atentem-se, porque erro profissional não se confunde com imperícia. Então, na imperícia, eu tenho uma regra técnica a ser observada. E o cara não observa aquela regra técnica que estava determinada. Tá? Então, ele é imperito por não observar a regra técnica. Aquilo é culpa. No erro profissional, significa dizer que o sujeito, tá, ele utilizou todas as técnicas estabelecidas para aquele tipo de conduta. Só que o que acontece? Aquele comportamento, aquela técnica, ela era aquela naquele momento. No momento posterior, futuro, se descobre uma técnica melhor, que, se aplicada, evitaria aquele resultado decorrente do comportamento anterior. Então, imaginem que o médico realiza todas as técnicas existentes naquele momento para tentar salvar o paciente de um ataque cardíaco. O cara morre. 5 anos depois surge uma nova técnica que, se fosse empregada naquele momento, teria salvado o paciente. Isso nós chamamos de erro profissional. O erro profissional decorre da existência de uma técnica, observem, ela foi observada pelo sujeito. Porque se ele deixa de observar a técnica, eu falo em imperícia.
O erro profissional é a ausência de uma técnica adequada. Eu tenho aquela, naquele momento. A evolução tecnológica, a evolução do pensamento fez surgir uma nova técnica lá na frente. Então isso chama erro profissional, e erro profissional, né? Então o médico que faz de tudo que está à sua disposição, daquilo que a medicina determina como procedimento adequado, tá? Ele não pode ser responsabilizado nem por dolo, nem por culpa. Isso nós chamamos de erro profissional, ok? Entrando então no nosso último tópico, né? Nós vamos falar agora de crimes préter-dolosos. Então nós falamos de crimes dolosos, crimes culposos, e agora vamos falar dos crimes préter-dolosos, ok? Então, né, o que é um crime préter-doloso? Qual é o conceito de préter-dolo? Então, préter-dolo é o que se verifica quando a conduta dolosa acarreta a produção de um resultado mais grave do que o desejado pelo sujeito. Então aqui fica fácil entender. Então eu tenho um comportamento doloso dirigido para um fim. Só que daí o resultado é mais grave do que aquele que eu pretendia. Eu queria uma coisa, eu tinha dolo, eu tinha vontade livre e consciente de realizar determinado objetivo. Só que daí deu ruim, e o resultado acaba sendo mais grave do que aquele que eu pretendia. Isso chama-se crime préter-doloso. Né? Préter-dolo, do latim, significa praeter dolum, né? Além do dolo. Então é um resultado que foge do meu querer, da minha vontade finalisticamente dirigida. Tá? Quais são então os elementos que integram o préter-dolo? Primeiro, eu tenho dolo no comportamento inicial, que nós chamamos de antecedente. Então eu tenho dolo no antecedente. Vou exemplificar. Eu, munido de uma arma de fogo, me dirijo a um estabelecimento bancário para realizar um assalto. Tá? Então eu vou subtrair, mediante violência e grave ameaça, coisa alheia móvel. Então eu entro dentro do estabelecimento bancário e dou voz de assalto. Tá? Então eu tenho dolo no meu comportamento inicial, que é o chamado antecedente. Tá? E aí eu tenho o segundo elemento, que é a culpa no resultado agravador da conduta, chamado de consequente. Então eu tenho dolo no antecedente, tenho culpa no consequente. Tenho dolo no comportamento e culpa no resultado que agravou o crime. Então durante o assalto eu resolvo empregar de violência, eu começo a dar tiros dentro do estabelecimento bancário e um destes tiros acaba acertando um caixa e essa pessoa vem a morrer. Quando eu entrei lá, eu não queria matar ninguém. O que eu queria era assaltar o banco. Para assaltar o banco, eu tinha em mente que eu ia dar tiro, eu ia fazer o terror para conseguir, né, fazer com que as pessoas me entregassem o dinheiro. Só que por uma imprudência, o fato de eu disparar vários tiros dentro de uma agência bancária em diversas direções, acabou acertando o pobre do bancário que morreu. Então eu tinha dolo no antecedente, que é o comportamento do assalto, e tenho culpa no consequente, que foi o resultado morte. Tá? Nós no direito chamamos este crime de latrocínio. O latrocínio é o roubo com o resultado morte. Então nesse caso eu tinha dolo no antecedente, que era o roubo, e a morte foi culposa. Então esse resultado eu não queria, não era pretendido. E ele agravou, porque ele aumentou a minha pena com relação ao crime, tá, de roubo. Um exemplo que também pode ser utilizado é o de lesão corporal seguida de morte. Então imaginem que eu estou lá, né, numa situação de briga e eu quero bater numa pessoa. Né? Isso recentemente aconteceu em alguns estabelecimentos. Né? O cara começa a brigar, né, dentro da boate, do bar, sei lá para fora, o cara vai dar um soco na cara do sujeito. A minha intenção é arrebentar os dentes do sujeito, quebrar a cara dele. Só que o cara se desequilibra por conta do excesso de força, por conta do lugar onde eu bati nele, e ele cai, bate a nuca numa pedra que estava no chão, ali próximo da calçada, e morre. Então eu tenho dolo no antecedente, que é causar lesões corporais. E tenho culpa, né, imprudência, negligência no consequente, que é o resultado morte. Isso se chama crime préter-doloso. É uma das modalidades de crime qualificado pelo resultado. Ok? Resumo da aula de hoje. Então o que nós tratamos nessa aula? De dolo, né, que é a vontade livre e consciente de realizar os elementos que compõem o tipo penal. Né? Ou seja, a vontade é o querer finalisticamente dirigido, que pode ser direto ou pode ser indireto. Né?
em especial o dolo eventual, que é quando o sujeito assume o risco de produzir o resultado. Nós tratamos da culpa, que é a ausência de cuidados objetivos, manifestado na forma, né, de imprudência, negligência ou imperícia. Desculpem. E por último, do préter dolo, né, que é quando o sujeito tem dolo na conduta inicial, no antecedente, e o resultado agravador é culposo. Então, dolo no antecedente e culpa no consequente. Eventualmente, se os senhores tiverem alguma dúvida, está aqui o e-mail, né, só lembrando de colocar no assunto, né, Direito Penal 1, dúvidas da 4ª videoaula. E aí, só para vocês entenderem, eu coloquei no RA de vocês uma chave de acesso para uma sala virtual. Então eu montei uma sala virtual para vocês, tá, do Direito Penal 1, e nessa sala virtual eu vou colocar questões, vou colocar material de apoio, nós vamos discutir informações, notícias, orientações, então vai ser um canal direto que vai existir entre eu, né, professor, e vocês, alunos. Então eu peço que vocês peguem aquela chave de acesso, se registrem naquela sala virtual, né, e a partir dali já tem postado, inclusive, um exercício, ele vai pontuar, inclusive, né, são 5 questões de múltipla escolha e uma pergunta. Não, eu quero que vocês vão lá, respondam essa pergunta, respondam os questionamentos de verdadeiro ou falso, de múltipla escolha, e aí, né, nós vamos conversando, eu vou passando alguns materiais para vocês, tá? Nós vamos então, ainda essa semana, para a 5ª aula, eu vou trazer mais algumas informações para vocês, tá? Não esqueçam de estudar, quarentena não é férias, né? Então por enquanto nós não temos uma previsão de volta, então a gente vai continuar utilizando esse canal, tá? Então eu gostaria que vocês estudassem também, e aí nos vemos na próxima aula, bons estudos e até mais, ok?